Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, gostaríamos de agradecer a presença de todos na 15ª Semana Ju da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que está tratando este ano do tema um novo Código de Processo Civil. Gostaria de destacar a presença das autoridades, personalidades e professores que se apresentaram nesse cerimonial. Aqui presentes, Dr. Alberto Soiti Yoshida, Dr. Arthur Luiz Mendonça Rolo, Dra. Carmela Delísola, Dra. Célia Regina Nilander de Souza, Dr. Estevam Lorré Pousada, Dra. Ivone Cristina de Souza João, Dra. Priscila Milena Simonato de Migueli, Dr. Roberto Bahia, Dr. Roberto Ferreira Arcanjo da Silva, Dr. Rui Décio Martins, Dra. Valéria Cristina Pereira Furlan, a presença do nosso coordenador de graduação, Dr. Mauro Pardelli Colombo. Agradecemos a presença e apresentamos o palestrante desta noite, Dr. Luiz Delore, que discorrerá sobre o tema o procedimento em primeiro grau no novo Código de Processo Civil. O Dr. Luiz Delore é mestre e doutor em Direito Processual pela USP, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, professor de Direito Processual do Mackenzie, do EPD, do IED, do IOB Marcato e professor convidado de outros cursos em todo o Brasil, advogado concursado da Caixa Econômica Federal, ex-assessor de ministro do STJ, membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo e do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, e do IPDP, Instituto Pan-Americano de Direito Processual, e diretor do CEAPRO, que é o Centro de Estudos Avançados de Processo. Gostaria, então, de convidar, para subir aqui a cátedra, o doutor Luiz Delore. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui para debater, para refletir, para conversar com os colegas, senhoras e senhores, alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo, prestigiosa faculdade, que é a primeira vez que eu venho aqui conversar na condição de palestrante. Já estive em outras vezes, já participei de algumas palestras. A questão, se não me engano, cerca de um ano, minha irmã veio falar aqui para os senhores. Minha irmã é da área de propriedade intelectual, então agora a família inteira aparecendo aqui, é muito bacana. Então, insisto, agradeço o convite honroso para poder participar desse evento importantíssimo, que é a gente refletir, que é a gente debater a respeito do novo CPC. E a gente vai falar hoje a respeito de como é que vai se dar, como é que vai tramitar, como é que vai acontecer em primeiro grau de jurisdição o processo judicial. Ou seja, muito se discute a respeito dos recursos, muito se discute a respeito dos precedentes no novo CPC, muitas são as modificações do código, mas eu trago para a nossa análise hoje exatamente o quê? Como vai funcionar o trâmite, o passo a passo, o início de qualquer causa perante o Poder Judiciário, com base na ótica, na visão do novo Código de Processo Civil. Mas antes de efetivamente começarmos no tema, inicialmente eu peço licença para aqueles que quiserem continuar este nosso diálogo posteriormente no âmbito de internet e redes sociais. Coloco à disposição uma série de endereços ao final desse slide, no pé do slide, para que a gente continue a debater. Primeiro coloco o endereço de uma página que eu mantenho na internet, que neste endereço, www.delore.com, os senhores podem baixar uma série de materiais a respeito de novo CPC e velho CPC. Por exemplo, essa exposição, essa palestra que a gente está começando agora, já está disponível para ser baixada para quem quiser nesse site. Além disso, estou nas redes sociais, Face, Twitter, LinkedIn, Instagram, discutindo o processo. Então, se alguém aqui quiser utilizar, e espero que sim, afinal a internet tem que ser útil para tanto o lazer, mas também para a nossa formação, estou diariamente em redes sociais discutindo principalmente o novo Código de Processo Civil.
É a tal da hashtag Jogo da Velha Novo CPC. Melhor lugar para saber o que está acontecendo de novo código é a partir de redes sociais, que sempre tem alguém postando, alguém falando alguma coisa. Repito, portanto, fica o convite. A nossa exposição vai ter qual ordem, qual lógica? Primeiro, de maneira bem breve, eu vou trazer para os senhores um pouquinho da tramitação do código. E escolhemos a semana perfeita, a faculdade escolheu a semana muito boa. Nós tivemos alterações no Código de Processo Civil ontem. Quer dizer, não terminou. Estamos falando de novo código e no meio do novo código já mudou o código. É exatamente isso. O professor André Roque, não sei quantos dos senhores estavam aqui de manhã, eu sei que ele já falou disso, conversei com ele hoje à tarde a respeito do assunto. Vou começar por aí. Depois, uma visão geral do que é, como se coloca o código, a estrutura do código, para finalmente, após essa introdução, a gente conseguir falar efetivamente do procedimento em primeiro grau. Portanto, é esse o nosso plano, é esse o nosso panorama. A gente podia ficar tranquilamente, aproximadamente 1 hora, que é o tempo do nosso debate, só falando de tramitação. Claro que não interessa, claro que não é o foco. Mas costuma-se dizer, os defensores do código, e aqui já quero deixar claro, né, processualmente a gente fala, né, preliminarmente ao mérito, antes do mérito, já quero deixar claro. Eu não me considero nem defensor nem detrator do código. Eu não me considero nem otimista nem pessimista com o código. Eu me considero realista. Mas os otimistas com o código me consideram como um pessimista, porque faço críticas ao nosso futuro diploma processual. Enfim, normalmente, deixando claro essa informação, normalmente me colocam dentre os que não gostam do código. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem muitas coisas boas no código, e outras coisas não tão boas no código e algumas coisas ruins no código. E a gente tem que ter uma análise crítica, e é essa a ideia de um evento como esse no período da vacatio legis do novo CPC, a gente trabalhar com isso. E costuma-se dizer que este código, em comparação aos dois anteriores, o CPC de 73, o atual, e o CPC de 39, em que a gente poderia dizer que são os efetivos grandes códigos. Antes disso, a gente chegou a ter códigos estaduais, a gente teve o regulamento 737 em 1850, mas não nos interessa. E este novo código, por ter sido feito em um ambiente democrático, ele seria superior aos demais. Bom, se fosse assim, toda e qualquer lei feita em ambiente democrático significa que seria uma maravilha, o que não é isso. Isso é mais uma característica do código, foi feito no ambiente democrático, felizmente. Mas isso por si só não o qualifica como um código melhor. Simplesmente é uma característica do momento histórico. E a sua tramitação não foi tão tranquila e sossegada e democrática e todo mundo feliz com as situações. Houve uma série de percalços, houve situações de dúvida, de conflito, de polêmica, como é natural em um processo legislativo como o do novo CPC. Mas eu vou apenas trabalhar com alguns cortes, algumas datas, alguns momentos relacionados ao novo CPC. E eu começo com o dia 16 de março de 2015, ou seja, este ano ainda. O que é que nós tivemos no 16 de março de 2015? A sanção. A sanção do novo CPC com vetos esses que foram recentemente confirmados pelo Congresso Nacional, agora no mês de outubro. E aí veio origem, a Lei 13.105 de 2015, o novo CPC, que prevê vacácio de 1 ano. Logo, março de 2016, teremos o término do período de vacância, do período da vacatio legis. Mas, e recebi a informação, estamos falando para discentes, alunos desde o primeiro ano até o último ano, mas dentro do direito, os colegas do 5º ano claramente estão cientes disso, os que estão chegando já perceberam, mas a gente tem muita polêmica, né? O direito não é uma ciência exata, essa é uma afirmação sempre realizada. No âmbito do direito, a gente consegue discutir por tudo. Pois é, e a gente está discutindo a respeito de qual é o dia que vai entrar em vigor o novo código. E a gente só tem 3 correntes, 16, 17 ou 18 de março de 2015.
2016. Aos interessados, a gente tem aqui nesse link, é um texto da internet, em que os senhores poderão ver as teses 16, 17 e 18, os motivos que levam à vigência para cada um desses dias e quem são os autores que neste período de vacácio estão defendendo um outro dia. O fato é, todo mundo concorda que no dia 18 o código estará em vigor. Só que não é irrelevante saber se ele entra em vigor 16, 17 ou 18. Porque o código traz uma série de modificações, por exemplo, a contagem de prazo. O CPC atual, prazos são os dias corridos, então, portanto, os prazos processuais se contam no final de semana. No novo CPC não conta final de semana, só dia útil. Dependendo de quanto entrar em vigor, vai contar em dia corrido ou em dia útil. Quer dizer, isso pode trazer uma grande dificuldade para o advogado na sua atuação profissional. Portanto, isso não é irrelevante. E a gente tem uma dúvida. E por que a gente tem essa dúvida? O grande debate diz respeito à forma que se conta um ano. Porque alguns dizem, bom, se eu tenho a lei sancionada no dia 16 de março, a lei foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de março, como é que eu conto um ano a partir desse 17 de março? Tem gente que diz, com base no Código Civil, que um ano é exatamente no mesmo período no ano seguinte. Logo, 17 de março vai ser 17 de março de 2016. E pela Lei Complementar 95/98, a chamada Lei das Leis, que regula o processo legislativo, afirma o artigo 8º, parágrafo 1º, que no momento em que terminar o prazo da vacácio, temos no dia seguinte o efetivo início de vigência. Logo, a corrente a qual eu me filio, um ano depois, a partir do dia 17 da publicação, vai ser 17 de março. No dia seguinte, dia 18. Mas insisto, isso não é relevante. Ah tá, ok, mas pelo menos seja 16, 17 ou 18 de março de 2016, acabou o problema. É isso? Não. Por que não é isso? Porque nós tivemos alguns movimentos neste ano, começando com uma entrevista para a imprensa do ministro Gilmar Mendes do STF, ele dizendo que talvez, muito provavelmente, este prazo de vacácio de apenas um ano seria insuficiente para o Poder Judiciário se adequar. E mais ou menos assim, meio sem querer, etc. Quem sabe, talvez o prazo de 5 anos de vacácio fosse o período interessante. E aí os defensores do Código, não, imagina, 5 anos não pode, etc. Como é que fica, como é que não fica? Mas foi só uma entrevista. Porém, no mês de julho, nós tivemos 3 projetos apresentados no Congresso. 2 projetos na Câmara, 1 projeto no Senado, para exatamente fazer o quê? Alterar o Código. Pois é, 5 anos tramitando no Congresso e a gente vem e propõe uma alteração do Código durante a vacatio legis. Infelizmente, é a instabilidade legislativa que a gente vive. E o principal ponto de conflito e que esses 3 projetos atacavam, exatamente o fim da admissibilidade do recurso especial extraordinário feito pelos tribunais de origem, passando a ser feito diretamente em Tribunal Superior. Infelizmente não temos tempo de tratar isso, mas aos interessados está aí uma outra indicação de leitura disponível na internet para enfrentar exatamente este assunto a respeito da mudança proposta no mês de julho. E aqui me permitem os senhores destacar, eu escrevo junto com outros 4 colegas, entre os quais o professor André Roque, que esteve aqui de manhã, uma coluna nesse site j.info. Toda segunda-feira, vamos dizer assim, pílulas do novo CPC. Um texto relativamente curto, de 3 a 4 laudas, típico de internet, para ter uma leitura rápida, e que fica o convite para os interessados que façam essa leitura semanal. E um dos textos, e este foi de minha autoria, exatamente
qual é a proposta dessas 3 leis. E depois, recesso parlamentar em julho, volta tudo em agosto. Dia 8 de setembro, logo após o feriado, nós temos a apresentação de mais um projeto de lei. E este último projeto de lei, ele propõe apenas a alteração de uma palavrinha. Onde está escrito o prazo da vacácio é de 1 ano, se propõe, é um projeto de lei, passa a estar escrito o prazo de vacácio é de 3 anos. Ou seja, este último projeto, ele coloca o término da vacácio para 2018. Porém, infelizmente, permaneci na dúvida se 16, 17 ou 18. Podia o legislador ter aproveitado e falar, entra no dia X, Y, Z, para evitar o problema. Este é o panorama que nós tínhamos até segunda-feira. Mas por que segunda-feira? Porque segunda-feira era isso que estava acontecendo. Na noite de terça-feira, sai nas páginas da internet da Câmara dos Deputados uma notícia de que um destes projetos era debatido e foi aprovado. E na noite de ontem, exatamente na noite de ontem, do dia 21, nós tivemos a aprovação pela Câmara dos Deputados do PL 2384, em que cerca de 10 dispositivos do novo CPC já foram alterados. Eu estava falando em aula hoje de manhã e eu falei, como é que a gente vai chamar isso? O novo CPC? O NNCPC? Ou o novo CPC versão 2.0? Ou o CPC versão segundo semestre? Não sei ainda qual a melhor forma da gente trabalhar. O fato é, o projeto começou com a emenda para um artigo, recebeu vários destaques, modificações e, portanto, a gente passou a ter aproximadamente 10 dispositivos já alterados. Além do recurso no que diz respeito à admissibilidade, foi alterado uma das grandes novidades do Código, que já deixou de ser, portanto, grande novidade, que era o tal do julgamento em ordem cronológica. Entrava uma demanda, tinha que ser julgada na ordem que ela entrava e o juiz não podia julgar, por exemplo, 2 causas iguais. Isso a magistratura criticou muito. Aí, antes, o artigo 12 dizia, o artigo 12 do novo CPC, versão 1, vamos falar assim, né? A versão 1 do novo CPC dizia, os juízes obrigatoriamente julgarão em ordem cronológica. E agora está escrito na versão 2 do novo CPC, os juízes preferencialmente julgarão em ordem cronológica. Quer dizer, o preferencialmente nada é nada. Então, o fato é esse. Porém, considerando esta aprovação e agora vai para o Senado, vamos acompanhar a tramitação no Senado, de novo, rede social, jogo da velha, novo CPC, vamos ver o que vem por aí. E diante disso, a gente vai ver o que o Senado faz. Qual é o cenário mais provável agora? O que está indicado em 2 ou o que está indicado em 3? Sem dúvida nenhuma, no momento é o 2. Porque a Câmara já aprovou aquilo que estava incomodando principalmente a magistratura. Então, teremos um novo CPC, ao que tudo indica, 16, 17 ou 18 de março de 2016. Só não sabemos exatamente qual novo CPC, muito possivelmente essa versão que já foi objeto de alteração. Ok? Próximo passo, visão geral do Código. O que o legislador fez? Código de Processo Civil atual, de 73. Ele trabalha, ele divide o tema de que maneira? Ele tem 5 livros. Livro 1, Processo de Conhecimento. Livro 2, Processo Cautelar. Livro 3, Execução. 4, Procedimentos Especiais. 5, Disposições Finais e Transitórias. O novo CPC não segue essa lógica. Ele é dividido em 2 partes. Seguindo o Código Civil, seguindo diplomas processuais de outros países, a gente passa a ter uma parte geral e uma parte especial. Esta parte geral, ela vai tratar de aquilo que for comum a todos os processos e todos os procedimentos.
E aqui uma menção específica aos colegas dos primeiros anos, que ainda tiveram pouco contato com o processo. Qual que é a diferença entre o processo e o procedimento? O processo é o instrumento, é a forma que o Estado coloca à disposição para a gente resolver os conflitos. A gente não pode, em regra, se valer da autotutela, se valer das próprias mãos, das próprias forças para resolver os conflitos. Então a gente tem que ir para o judiciário. Esse é o processo. Mas nem todo o processo tramita, tem o seu passo a passo, caminha da mesma forma. Isso é o quê? O procedimento. Então a parte geral vai trabalhar com todos os processos e todos os procedimentos. Ao passo que a parte especial vai ser dividida em 3 livros, e estes 3 livros são do processo de conhecimento, do processo de execução e dos processos nos tribunais e os meios de impugnação, ou seja, toda a parte recursal. E por fim temos um livro complementar que trata das disposições finais e transitórias, principalmente relevante neste momento de mudança entre os códigos. Como é que eu faço? Qual lei aplica? O processo que está tramitando? Como é que funciona ou como é que não funciona? Esta é a formatação do código. E o assunto nosso qual é? O procedimento em primeiro grau. E isso está onde? Dentro do livro 1 da parte do processo de conhecimento. É aí que se coloca, é aqui que nós temos, do ponto de vista de localização, onde está, onde se encontra o assunto, objeto central desta nossa reflexão desta noite. Pois bem, como é o procedimento proposto pelo novo CPC para as causas de uma forma geral? Ou seja, o procedimento que vai ser o mais utilizado, o procedimento padrão, o procedimento usual. Como é que isso vai se situar, como que isso vai ser colocado pelo código? Está aqui de forma, aspas, didática, mastigada, o que o código propõe. E aquilo que está em itálico é a novidade em relação ao que nós temos hoje. O importante é entender que este é o procedimento comum previsto para o processo de conhecimento no novo CPC. Mas o que é isso, procedimento comum? E de novo, aqui falando especificamente com os colegas dos anos mais recentes da graduação. Dentro do procedimento, que é a forma, maneira, trâmite, jeito pela qual o processo se desenvolve, eu não vou ter todos os procedimentos iguais. Então eu tenho um procedimento padrão usual, que o nome que o legislador prefere é chamá-lo de procedimento comum. E ao lado do procedimento comum, conforme especificidades do caso concreto, a gente tem procedimentos não comuns, procedimentos diferentes dos comuns, que a legislação chama de procedimentos especiais. E no código atual, CPC 73, ainda em vigor, a gente tem uma subdivisão entre o procedimento comum, rito sumário e ordinário. O procedimento comum, rito ordinário atual, é o procedimento base padrão. E o sumário seria um procedimento mais simplificado. Nessa linha, nessa perspectiva, o que o novo código faz? Com o objetivo de simplificar a tramitação, simplificar os procedimentos, o novo CPC acaba com o procedimento comum, rito sumário. E se ele acaba com um procedimento comum, rito sumário, deixa de ter sentido se falar num procedimento comum, rito ordinário. Logo, o novo CPC só conhece, numa simplificação, só conhece o procedimento comum e os procedimentos especiais. E, portanto, este é o trâmite do procedimento comum previsto no novo CPC. Começa com uma petição inicial, princípio da inércia, princípio dispositivo, o juiz não atua de ofício, ele tem que ser provocado, e o autor provoca o Poder Judiciário, a atividade jurisdicional, por meio da petição inicial.
logo após a petição inicial, naquilo que é objeto de bastante polêmica, deverá ser designada uma audiência de conciliação ou audiência de mediação. É o legislador, é o novo CPC apostando forte na solução consensual por meio de conciliação ou mediação. Logo mais a gente fala mais a respeito disso, tem bastante dúvida, polêmica, confusão a respeito desse tema. Depois da audiência de conciliação, claro, se não tiver saído acordo, o esperado é que haja o acordo, não tenha mais processo, vá todo mundo feliz para casa, um processo a menos para o judiciário e um conflito a menos na sociedade. Esse seria o mundo ideal. Depois disso, a gente vai para se não tiver acordo, a gente vai para a contestação. A contestação, o prazo dela será contado ao término, 15 dias depois da não realização da conciliação. Repito, por óbvio, se conciliar não precisa contestar, acabou o processo. Se não tiver conciliação, vamos então para a contestação no prazo de 15 dias e o código tem novidades quanto a isso, logo mais a gente vai tratar do assunto. Depois de apresentada a contestação, prazo para a manifestação do autor a respeito da contestação. Processo é diálogo, processo é um instrumento dialético. Fala um, fala o outro. Então o autor fala na petição inicial, o réu se manifesta na contestação e depois o autor fala de novo na réplica. Após a réplica nós temos o saneamento. Depois do saneamento, nós vamos para a audiência de instrução e julgamento. E, finalmente, o juiz decide por meio da sua sentença, sendo que é possível que existam variações em relação a essa ordem de 1 a 7. O Código inova, por exemplo, falando na possibilidade de julgamento parcial de mérito, que seria fatiar a análise do pedido do autor ao longo do procedimento. Hoje, em regra, o juiz deixa tudo para decidir no final na sentença. No novo CPC, é possível que exista a prolação de decisões julgando procedente ou improcedente ao longo de todo o procedimento. E que, portanto, com isso a gente teria uma variação dentro destes passos de 1 a 7. Como visão geral do procedimento, é isso o que propõe o novo CPC. E, reitero, uma das grandes inovações e apostas do Código se refere a esta audiência de conciliação ou audiência de mediação. Primeiro ponto, qual é efetivamente a distinção entre conciliação e mediação? Ou a gente estaria diante de sinônimos? Não são sinônimos. A ideia da conciliação é uma situação episódica, em que não exista relação prévia entre os litigantes. E o exemplo típico em que uma conciliação pode ser útil é uma batida de carro. Então, carro A, carro B estão passeando tranquilo, aqui na Anchieta, indo para a faculdade, vindo para esse evento bacana, e de repente um olha no celular, no zap da vida, pronto, bateu o carro. Diante disso, os dois não se conheciam, motoristas, um vai falar, pô, já se brecou em cima. Não, você que estava em cima, você estava no celular. Não estava. Pronto, está aí o litígio, está aí a lide. Para essa situação em que os dois não se conheciam antes, o mais interessante seria uma conciliação, em que o conciliador vai chegar e falar, poxa, você estava no carro de trás, você bateu, vamos lá, tem que pagar. Ah, mas está difícil. Então tá bom, vamos lá, paga parcelado, faz isso, faz aquilo. Ô, autor, de fato, o cara bateu no seu carro, mas você não quer aproveitar, quem sabe, aí faz um desconto para pagamento à vista, tá difícil para ele também. Quer dizer, alguma pessoa que vai tentar, diante daquela situação episódica, inclusive sugerindo soluções. Já o mediador é uma outra técnica, é uma outra perspectiva.
ele não se presta à mediação e o mediador para situações episódicas, mas para situações que se prolongam no tempo, em que as pessoas se conhecem e que o problema muitas vezes não é só jurídico, ou o problema jurídico é o menor dos problemas. Tem uma carga emocional, psicológica, familiar, uma série de coisas. Os exemplos mais clássicos em que a mediação seria mais conveniente do que a conciliação, obviamente direito de família, obviamente uma questão relativa à guarda de filho, claramente um divórcio litigioso. E também não só família, como nós que moramos em cidades altamente verticalizadas, briga de vizinho. Que é aquela coisa que todo dia, aí um faz um barulho, aí tem um cachorro que late, aí um gosta de música muito alta, o outro acorda cedo, aí a menina vem com salto e fica pleque, 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 pleque no andar de cima. Quer dizer, isso é típico de situação, exemplo de situação em que uma mediação cumpriria mais o seu papel. E o código aposta nisso. E senhores, a ideia é linda. Acho que ninguém aqui poderia dizer, não, imagina, está errado o código estimular conciliação e mediação. Só que a forma pela qual se coloca isso traz algumas reflexões, perplexidades para a gente. Em primeiro lugar, o juiz, se estiver em termos da petição inicial, se a petição preencher os seus requisitos, e não for o caso de improcedência liminar, código atual prevê, o novo código também, o juiz designa audiência de conciliação ou mediação. Beleza. Quem vai fazer esta conciliação ou mediação? Objetivo do código: o conciliador ou mediador. Olha lá o parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver. Aí já começou o problema. Onde houver e onde não houver. Onde houver, atuará necessariamente nesta audiência de conciliação ou mediação. Quem é este conciliador? Opção 1. Uma pessoa concursada. Opa! Pode ser uma carreira bacana, claro que pode. Ah, eu tenho um perfil na minha casa, na minha sala de aula. Quando a coisa começa a ficar pesada e dar briga, eu vou lá e sou aquele cara da turma do deixa disso. Sou aquela menina que todo mundo ouve e fala, não, sou ponderado. Você pode ser um ótimo conciliador e mediador. E repito, essa pode ser uma carreira. Agora, eu indago aos senhores. A lei é de março de 2015. O código entra em vigor em março de 2016. Já foi feito algum concurso no Brasil inteiro para conciliador ou mediador? Não. E estamos em um momento de crise financeira no país inteiro. Tem dinheiro para fazer esse concurso? O Poder Judiciário está em greve federal, porque não tem aumento não sei quanto tempo. É o momento de se criar concurso, treinar gente para, em março que está aí, ter esse mediador e conciliador? Não existe. 2, 3, 4, 5 anos a gente vai conseguir ver este conciliador, mediador concursado? Não sei. Bom, se não é o conciliador, mediador concursado, quem que vai ser? Temos outra opção. Alguma pessoa particular, privada. Um de nós, cujo requisito seria ter um curso superior e fazer um curso com... Não precisa ser advogado, pode ser administrador, pode ser psicólogo, né? Muitas vezes para mediação, psicólogo pode ser muito melhor que o advogado. Pode ser alguma pessoa de outra área que não o direito e que, uma vez tendo o curso superior, fará um curso preparatório com um mínimo de X horas, conforme estipulado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. É uma opção. Que eu saiba, que eu vi, e por causa do novo CPC, tenho feito palestras no Brasil inteiro, que é muito bacana para ver as realidades de cada locais, inclusive me indagar sempre que eu vou em outro estado a respeito disso. Eu conheço até agora um curso que está sendo formatado para formar conciliadores e mediadores de acordo com os critérios mínimos do CNJ. E aí vem um outro problema. Quem paga este conciliador ou mediador privado? A lei não diz. O judiciário vai ter dinheiro para pagar?
Esse profissional? Não. Quem vai ter que pagar esse profissional? A parte. E se a parte não quiser ou não tiver condições para pagar essa parte, para pagar esse profissional? Excelente pergunta, o código não diz. Então, quer dizer, a ideia é linda. Só falta o quê? Estrutura. Algo que é típico brasileiro, em que a gente acha que as coisas vão mudar simplesmente a gente prevendo na lei. Mas leva tempo, leva dinheiro, leva planejamento, tem que ter estrutura. E aí, de fato, o prazo de 1 ano para vacácio é pequeno para isso. Mas tem mais. O código diz, isso ele diz, que se as partes forem beneficiárias da justiça gratuita, o mediador e o conciliador vão trabalhar como? De graça. Gente, não é demais? Esperando que um profissional capacitado vá trabalhar de graça, porque no outro processo, quem sabe, ele possa vir a ganhar alguma coisa. Aí tem uma terceira alternativa, que até o CNJ está propondo isso. Olha, não tem conciliador concursado, não tem conciliador formado privado. Juiz, sabe o que você faz? Pega alguém do cartório, faz essa pessoa do seu cartório, o servidor do Poder Judiciário, fazer um curso online do CNJ e coloca essa pessoa para fazer conciliação e mediação. O cartório já não dá conta do seu trabalho. Tem muita petição atrasada, seja física, seja eletrônica. A gente vai tirar alguém do cartório para fazer o quê? Conciliação, diminuindo o andamento do processo. Senhores, eu não quero de novo ser o pessimista, ser o chato. Eu estou trazendo uma reflexão considerando a realidade. Não temos conciliadores e mediadores para fazer conciliação e mediação a partir de março de 2016. Não temos. E aí é um outro debate. Bom, se é onde houver, quem é que vai fazer essa mediação? Vai sobrar para quem? Para o juiz. E aí há um outro debate. Porque aqueles estudiosos principais, os que mais estudam conciliação e mediação, e aqui para os interessados, destaco a obra da minha amiga, minha colega, a professora Fernanda Tartucci, uma das maiores estudiosas, acabou de sair a 2ª edição do livro dela, de mediação, foi o mestrado dela, com base no novo CPC e na lei de mediação, que também tem essa, além do novo CPC veio a lei de mediação, em que ela coloca com todas as letras, essa audiência não pode ser feita pelos juízes. Porque principalmente mediação, certas informações sigilosas são colocadas à mesa. E se o juiz sabe daquela informação, ele vai ficar tendencioso para julgar. Então ela fala expressamente, não pode. Tem muito juiz que fala, não quero saber, eu vou fazer. E aí vem o outro lado, o judiciário. Os juízes vão fazer essa audiência? Pela lei eles têm que fazer. De novo, olha o 334 caput. O juiz designará. O verbo é cogente. Conversando com colegas juízes, em sala de professor, em congresso. E aí, juiz, você vai marcar? Tem juiz que fala, não vou. Mesmo existindo a previsão expressa legal, eu não tenho estrutura no meu cartório, na minha vara para fazer isso. Aí tem juiz que fala, eu vou marcar. Eu vou dar 6 meses para o código, para que eu possa fazer, ver se funciona, ver como vai funcionar. Então, quer dizer, isso é muito ruim, por quê? Porque, em tese, volta para a tela anterior. Como que vai ser todo o início de processo? Audiência de conciliação. E já tem um monte de juiz dizendo o quê? Não sei se eu vou marcar. Então o que acontece? Em março de 2016, o juiz da primeira vara pode marcar audiência. O juiz da segunda vara pode não marcar. O juiz da terceira pode ser depende. Depende do dia, depende da hora, depende do caso. Isso como sistema, como início de vigência do código, é complicado. Mas e as partes? Eu não quero conciliar, eu não quero mediar. Tentei antes, eu quero a decisão do juiz. Pois bem, parágrafo 4º do artigo 334. A audiência não será realizada, inciso 1, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Senhores, está escrito o que no inciso 1? Ambas ou uma das partes? Ambas. Tem gente que diz que onde se lê ambas, deve se ler uma das partes. Com todo respeito, não é o que está escrito. Houve uma versão anterior do projeto em que estava escrito: a audiência não será realizada se uma das partes não quiser o acordo. Mas o código fez a seguinte opção: ambas as partes.
Então, se o autor, na petição inicial, escrever eu não quero audiência de conciliação, o que o juiz vai ter que fazer? Pelo Código, parágrafo 4º, marcar. Se o réu falar eu não quero audiência de conciliação, o que o juiz vai ter que fazer? Pelo Código, marcar. Aí vem um monte de juiz que fala, se o autor falar que não quer, eu não vou marcar. Não é o que está no Código, o juiz pode decidir assim, beleza, esse é um outro problema. Mas a gente pode chegar e falar, eu não vou na audiência. Não quero ir na audiência. Vai demorar, vou perder tempo, é trânsito, é custo. Não vou à audiência. Pois não. Olha que democrático. E por favor, entre aspas aqui o democrático, eu estou sendo irônico. Olha que democrático o parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório de dignidade e justiça e vai ser sancionado com multa. Senhores, que violência! Eu não quero conciliar. Vai conciliar, vai para audiência, vai com o conciliador. E, se eu não for, multa de até 2% do valor da causa. Senhores, é fazer acordo com o facão no pescoço? É estar lá presente porque senão vai ter multa? Como é que vai ser o clima de alguém para uma audiência dessa? Só estou aqui porque não vou ter multa. Aí o cara vai chegar de cara amarrada, boca fechada e falar, não tem acordo. Pronto, acabou, vamos embora. Perdeu o tempo de todo mundo, fora o custo envolvendo, quem sabe lá quem vai pagar, do conciliador, do mediador. Isso é uma unanimidade. Ninguém gosta. Ou melhor, alguém gosta tanto que está no Código. Mas de uma forma geral, quando a gente analisa os comentários e as palestras a respeito desta previsão do parágrafo 8º, isso é criticado de uma forma bem maciça. Tanto que leva alguns a falarem que o ambos deve ser interpretado se cada um. Não é o que está no Código. Se a jurisprudência entender assim, ok. Mas a gente está fugindo exatamente do que diz a legislação. Mas vamos entender um tema, ainda em relação a essa audiência que traz esses problemas. Vamos entender uma situação. Como é que o autor vai falar que não quer a audiência? Tranquilo. Parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial que não quer audiência. Sossegado. Requisito da petição inicial. Eu vou dizer que se eu quero, eu não quero. Certo? Mas e o réu? Lembrando, mais uma vez, qual é o primeiro passo do trâmite após a petição inicial? Audiência. Então, peraí. Se eu, réu, sou citado para comparecer a uma audiência, como é que eu vou falar que eu não quero audiência? O Código prevê isso. O que diz o Código? Parágrafo 5º do artigo 334. O autor indica na petição inicial que não quer a audiência. Beleza. E o réu deve fazê-lo por escrito, petição escrita, apresentada com 10 dias de antecedência antes da audiência. Então vamos imaginar. Estamos em abril de 2016. Já passou a dúvida da vacácio. Abril de 2016. O réu é citado para uma audiência 30 de abril. O autor na petição inicial disse, eu não quero audiência. O autor foi citado, recebeu o mandado de citação e está escrito lá, o autor não quer audiência, mas está marcada a audiência para o dia 30 de abril. O que diz o parágrafo 5º? Que o réu tem até o dia 20 de abril, ou se a gente quiser contar em dia útil, outra briga se esse dia tem que ser útil ou não, tá bom, 15 de abril. O réu tem até o dia 15 de abril para atravessar uma petição e dizer o quê? Eu também não quero a audiência de conciliação. E aqui eu falo mais para os colegas do fim da graduação que estagiam. Senhores, em 10 dias, que seja 15, dá tempo da petição ser protocolada, da petição ser juntada, da petição ir com os autos à conclusão do juiz, do juiz despachar que a audiência está cancelada, dos autos voltarem ao cartório, disso ir para a publicação e ser efetivamente disponibilizado no Diário Oficial.
Isso vai ser feito em 10 dias, gente? Os colegas estagiários, quanto tempo leva para juntar uma petição, dependendo das secretarias, varas do nosso Poder Judiciário? Não junta em um mês. Como é que eu vou querer em 10 dias que isso tudo aconteça? Aqui, gente, com todo respeito, quem fez isso não conhece processo, não é advogado com barriga no balcão do fórum. Eu não conheço, e aqui falo, eu vou sempre perguntar para os colegas que estão dando palestra, não conheço no Brasil local que em 10 dias isso aconteça. Talvez na Justiça Federal da 4ª Região, que o processo é 100% eletrônico, não tem nada mais de papel. E por que eu digo talvez? Porque os próprios colegas que atuam na Justiça Federal da 4ª Região disseram que depende do juiz e da vara para ser tão rápido assim. E aí isso tudo vai ser uma questão extremamente complicada no dia a dia. Vai chegar o autor e vai falar não quero, o réu vai peticionar dizendo que não quero. Chegou o dia da audiência, não cancelou, o que você faz? Não vai? Se você não for, você está arriscado a quê? A tomar a multa do parágrafo 8º. Senhores, quantos incidentes, quantas dúvidas, quantos probleminhas vão acontecer em virtude dessa audiência, considerando principalmente a falta de estrutura do nosso Poder Judiciário de uma forma geral. E aí, conversando outro dia com um colega magistrado, professor de processo penal, não de processo civil, ele foi no ponto. Por que o procedimento comum, rito sumário, não foi repetido no novo CPC? Porque ele deixou de ser usado na prática pelos juízes do velho CPC. E por que ele deixou de ser usado pelos juízes do velho CPC? Porque ele dava trabalho. E por que ele dava trabalho? Porque ele começava com uma audiência. A gente repetiu o mesmo erro do procedimento comum sumário do sistema anterior e pior, sem ter a opção de um procedimento sem que haja a audiência. Eu coloco para os senhores como sugestão para o evento do próximo ano. O 17º, é isso? 17º evento dos senhores da faculdade. Discutir o quê? 6 meses de audiência do 334, como é que está funcionando na prática. Para fazer um balanço. Experiências positivas, negativas e na massa, na média, como que está utilizando. Ok? Senhores, primeira reflexão relacionada à nossa situação de petição inicial. Perdão, de audiência. Passamos para a petição inicial. A petição inicial, peça importantíssima para o autor, para a postulação em juízo, peça em que o advogado tem que ser extremamente técnico, seguir os requisitos legais. Ela foi pouco modificada pelo novo CPC. A sua estrutura é muito semelhante à do atual sistema. Nós temos no atual código o artigo 282. E no novo CPC nós vamos para o 319. Insisto, é praticamente a mesma coisa. 319.1, a petição inicial indicará endereçamento. Para quem vai? Excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo senhor doutor desembargador, excelentíssimo senhor doutor ministro, conforme for a situação. Inciso 2, nomes, prenomes, estado civil ou inestável, profissão, inscrição no CPF ou no RG, no CNPJ ou no CPF, endereço eletrônico, e-mail, domicílio, residência do autor e do réu. Esse inciso 2 mudou, prevendo o CPF e o CNPJ, prevendo a menção a e-mail. E se eu não souber? Não tem problema, tem logo um parágrafo no 319 dizendo, olha, se você souber não tem problema, se você não souber não tem problema, o juiz não pode impedir, etc. Mas isto significa que o código vai intimar todo mundo direto por e-mail, considerando a menção ao e-mail na petição inicial? Não, não vai. A intimação, regra geral, segue sendo feita via imprensa oficial, diário oficial, pelo menos não tem mais diário oficial em papel, diário oficial eletrônico, mas segue para isso. Foi uma história que o legislador no início talvez pensou, vou usar muito e-mail, acabou não indo adiante, mas ficou no inciso 2. Inciso 3, fato e fundamentos jurídicos, causa de pedir. Por que a pessoa vai ao judiciário? Inciso 4, pedido, o que se quer do judiciário?
Inciso 5, valor da causa. Inciso 6, as provas com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos. E inciso 7, novidade. Se o autor quer ou não quer, audiência de conciliação. A que a gente acabou de ver. E se eu não colocar nada? E se eu não me manifestar contra a audiência? A regra é que a audiência vai ser realizada. Portanto, o relevante deste novo requisito é para falar: juiz, não quero a audiência. Se a petição inicial for silente, for omissa, não falar nada a respeito disso, a gente vai ter a situação em que o autor estará dizendo: eu quero a audiência inaugural de conciliação. Certo? Estamos, portanto, diante de 7 incisos no 319, sendo que o 282 atual do CPC 73 também prevê 7 incisos. Só que a gente tem um inciso novo, que é a menção à situação de querer ou não a audiência de conciliação. O que foi suprimido? A figura, a menção à citação do réu. Por que isso? Porque não precisa. É óbvio que o réu tem que ser citado. O padrão é o réu ser citado para se defender, para apresentar resposta, para contestar. Nesse contexto, nesse sentido, a gente tem a situação em que o legislador entendeu conveniente, para simplificar, ser menos burocrático, não ter a menção à citação dentre os requisitos inicial. Concordo, está ótimo, maravilha, simplificação, perfeito, excelente. Porém, muito provavelmente, para não dizer com certeza, os advogados, até por força da tradição, vão continuar falando o quê? Requeiro a citação do réu. Isso seria irrelevante. O modo pelo qual a citação seria feita, isso é relevante. Porque eu posso pedir a citação regra geral por correio, ou pedir a citação por oficial de justiça. Ou ainda, e isso é uma novidade importante do Código, das boas novidades, para pessoas jurídicas, a citação preferencialmente vai ser feita por e-mail, correio eletrônico. Só falta o judiciário ter estrutura, só isso. Mas existe a previsão legal para que a gente tenha essa situação. Tanto que o Código prevê que as pessoas jurídicas, salvo as microempresas e as EPPs, elas devem manter um cadastro perante o Poder Judiciário com os seus endereços eletrônicos para recebimento de citação. Interessante, importante isso. Aqueles que atuam, que pretendem atuar, para pessoas jurídicas, têm que estar cientes dessa situação. Mas foi bom tirar isso da petição inicial. E aí o legislador podia ter ido além, e podia ter tirado também o inciso 6, que é outro inciso burocrático, de provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Porque é aquele famoso copia e cola da petição inicial. Requer o autor provar o alegado por todos os meios previstos em lei, por mais documental, testemunhal, pericial e etc. Não precisa, é burocrático, é repetitivo. Então, quer dizer, o Código tirou a menção à citação e deixou a menção à prova, mas enfim, é esta a petição inicial que nós temos no âmbito do novo CPC. E do lado do réu? Do lado do réu mudou mais coisa. A gente viu que a primeira modificação relevante é: hoje o réu é citado para contestar em 15 dias. Novo CPC. O réu é citado para comparecer à audiência de conciliação. Se não houver conciliação, 15 dias depois da audiência de conciliação, a gente vai ter o término do prazo para apresentação de contestação. Essa é a primeira modificação importante. Mas a gente tem bastante mudança no âmbito do Código. Isto aqui é o CPC atual, é o CPC 73. Pode o réu, no prazo da contestação, hoje, no prazo da sua defesa, da sua resposta, ingressar com exceção, com impugnação ao valor da causa, com reconvenção, com ação declaratória incidental, provocar o ingresso de terceiro por meio de 3 intervenções de terceiro provocada, pleitear a exibição de documento ou coisa, finalmente apresentar contestação com preliminar e mérito e, previsto fora do Código de Processo Civil, pode também ingressar com a impugnação à justiça gratuita.
Quer dizer, 9 possibilidades para a atuação do réu no CPC atual. Mas por que eu tenho tanta peça? Contestação, exceção, impugnação, reconvenção, declaratório incidental. Por que isso? Por uma questão histórica, por uma questão de tradição. Há 2000 anos em Roma, no processo civil romano, a gente tinha a apresentação de uma defesa numa aspas peça principal e a apresentação de uma exceptio que vinha antes da contestácio. E por que eu precisava de 2 peças? Porque a gente não tinha tecnologia de impressora laser nem jato de tinta. Eu não conseguia em Roma ter tecnologia para escrever frente e verso, naquele mármore lá que o sujeito vinha com um prego e com um martelo fazer isso. Então o que eu precisava? De mais de uma peça. Hoje não. Hoje tem folha 4, impressora que imprime frente e verso, processo eletrônico, dá para fazer isso tudo numa peça só. E finalmente, depois de 2000 anos, a gente deixou para trás um ranço romano e coloca as defesas do réu basicamente todas em uma única peça, que é a contestação. Este é um dos pontos que eu gosto bastante do novo CPC, já que fiz a crítica. A audiência está complicada, mas aqui é bom. Para que eu preciso entrar com um monte de papel que depois é a coisa maluca? De novo aqui me referindo aos colegas mais para frente que já viram os autos de uma reconvenção. Não é verdade que é uma bagunça? Petição inicial, contestação, depois reconvenção. E às vezes o cartório na hora de autuar faz o contrário, né? Coloca a primeira reconvenção, depois a contestação. Aí depois precisa da contestação, da reconvenção, da réplica da contestação. Aí depois precisa da réplica da contestação da reconvenção. Uma bagunça. Os que já viram os autos, físicos ou eletrônicos, nesse ponto sabem. Então, quer dizer, o legislador buscou simplificar, o que é muito bom. Então, a gente tem a contestação como principal peça de defesa, em que a gente vai alegar todos os argumentos, em que tem uma série de preliminares, novas preliminares, em que a gente tem o ônus da impugnação específica, que se eu não impugnar um fato que está na petição inicial, presume-se que esse fato seja verdadeiro. Mas, excluindo a nossa contestação, o que é que a gente tem? Por exemplo, com a reconvenção. Morre como a gente conhece a reconvenção. Como que é a reconvenção hoje? Mais uma vez, uma peça vem a contestação, a outra vem a reconvenção, que é o contra-ataque. Neste caso, eu vou ter 2 peças separadas que vão ser autuadas nos mesmos autos e tramitar em conjunto e ser julgada pela mesma sentença. Mas tem que ser em 2 peças separadas. Código de 73. Novo CPC simplifica. A reconvenção na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Ou seja, como é que vai ser o novo sistema? Uma única peça, abro o meu arquivo do computador e coloco item 1, síntese da petição inicial, narra o que o autor está pedindo. Item 2, preliminares, as defesas processuais formais. Item 3, mérito, se está certo ou errado, porque está certo ou errado. Item 4, da reconvenção. Mais uma vez, aqueles que já conhecem um pouquinho mais da prática sabem que isso já existe hoje no sistema. Por exemplo, no JEC, Juizado Especial Cível, em que eu não tenho uma reconvenção em peça separada, em que o autor pede, o réu na contestação pede também contra o autor, o que hoje é chamado de pedido contraposto. No novo CPC, portanto, o que hoje a gente chama de pedido contraposto é a nova reconvenção. Durante a tramitação, até existia um momento em que o código fazia e trazia menção ao pedido contraposto e não à reconvenção. Mas depois mudaram, dizendo que era mais técnico chamar de reconvenção, etc. Não vale a pena para a gente aqui esse debate, é só entender. Eu posso, como réu, formular um pedido contra o autor sem a necessidade de ter uma peça separada. Eu faço isso na própria contestação, o que sem dúvida nenhuma é bom. Ah, e a exceção de incompetência relativa?
Dizer que o foro deveria ser São Bernardo e não São Paulo, deveria ser Santos e não São Bernardo, deveria ser Sorocaba e não Campinas. Para a discussão territorial, temos hoje a exceção de incompetência relativa. Peça apartada, apresentada antes da contestação, suspende o prazo para contestar, é autuado em apartado. E aqui, de novo, eu me dirijo aos estagiários. Gente, não tem coisa mais atrasada que um processo judicial físico com apenso. Aquele barbante pendurado e os autos pendurados do lado e não sei o quê. E aí, para mostrar que um é o processo principal e o outro é o da outra, é o incidente, muda de cor a capa dos autos. Gente, que coisa atrasada. Né? Há 2000 anos a gente fazia isso, a gente continua fazendo a mesma lógica, quer dizer, é um negócio terrível. Né? Barbante é o que tem de mais atrasado no Poder Judiciário. Olha que é difícil, mas para mim, barbante, quando chegam os autos físicos ainda para mim, com barbante pendurado, eu falo, ai meu Deus do céu, até quando eu vou ter que ver um processo pendurado com barbante? Fecho parênteses, não tem mais exceção no novo CPC. Eu vou ter o quê? A contestação, em preliminar de contestação, a gente vai impugnar tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa. E a exceção de impedimento e suspeição, para falar que o juiz é impedido ou suspeito, que o juiz é amigo da parte, que o juiz é inimigo da parte, que o juiz é parente da parte. Nestes casos, hoje a gente tem a exceção, que é peça apartada, que vai suspender o processo. Não no novo código, isso não vai para a própria contestação, é a única forma de defesa que continua separada da contestação, mas o código tomou cuidado de não chamar mais de exceção. Ele fala, em parte alegará o impedimento em peça específica, para tirar essa visão de exceção como algo que vai ser autuado apartado, receber um novo número, ter todo um procedimento e levar tempo para atuação, para autuação, levar tempo para o seu processamento. Então essa continua separada. E a ação declaratória incidental, uma das mais difíceis de entender, pouquíssimo utilizada. No sistema atual, a gente entra com a declaratória incidental para fazer com que a questão prejudicial seja coberta pela coisa julgada. No novo sistema não precisa mais. Por quê? Porque o 503 diz que, parágrafo 1º, a questão prejudicial também será coberta pela coisa julgada se ela for expressamente decidida pelo juiz, sem a necessidade de um pedido próprio quanto a isso. O autor colocou o valor da causa errado. O que a gente faz hoje? Uma peça apartada da contestação chama de impugnação ao valor da causa e ela vai ser autuada em apartado, não suspende o processo, mas autua em apartado, novo número, nova burocracia, nova autuação, mais barbante para ficar pendurado e etc. O que a gente tem no novo CPC? Acabou a figura da impugnação ao valor da causa. E a gente vai ter, portanto, a possibilidade de impugnar o valor da causa em preliminar de contestação, tal qual as demais preliminares. E impugnação à justiça gratuita, que hoje é prevista na Lei 1060 de 50, portanto, fora do CPC. Toda a regulamentação da justiça gratuita vai para o código a partir do 98, que é bom, aí você não precisa ter a lei extravagante para tratar disso. E o legislador também simplificou a forma pela qual se apresenta a impugnação à justiça gratuita. Diz o artigo 100, deferido o pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões ou em simples petição. Como assim? O autor pediu justiça gratuita na inicial. O juiz deferiu. O réu, na contestação, vai abrir um tópico e falar: não é para conceder justiça gratuita, não é uma peça apartada. O réu que pediu na contestação, aonde o juiz deferiu, aonde que o autor vai impugnar? Na réplica. O autor, o apelante, o réu, o apelante, a parte recorrente, pediu na peça de apelação a justiça gratuita. O juiz deferiu. Aonde a parte contrária vai impugnar? Nas contrarrazões.
Ou seja, não dá um nome específico para essa peça, mas deixa claro que, uma vez deferida, na próxima situação, no próximo momento em que você for se manifestar, haverá essa possibilidade de impugnar a gratuidade. Boa, bacana situação em que a gente tem uma simplificação também do tema. Em síntese, como é que o novo código trata do assunto? Perdão? O novo código concentra praticamente todas as defesas na própria peça principal, na própria peça de contestação, e deixa separado apenas para uma petição específica a alegação, a impugnação de impedimento e suspeição do magistrado. No que diz respeito ao procedimento comum, a esta análise inicial que é a nossa ideia de apresentar qual é o procedimento comum e depois pontuar alguns aspectos, tenho que o mais relevante é a gente entender qual é a tramitação, o passo a passo, ou seja, o procedimento comum do novo CPC, saber quais são os problemas relativos à audiência de conciliação, que me parece que são grandes, analisar o que de novo a petição inicial traz, que é pouco, e analisar essas diversas situações referentes à modificação da defesa do réu. Percebam, um ponto que me parece negativo, audiência. Um ponto que me parece positivo, defesa. E um ponto que não houve grande modificação, então, portanto, seria o intermediário, que é a petição inicial. E é mais ou menos a síntese do código como um todo, com pontos positivos, negativos e aquele que a gente fala, não mudou tanto, tá interessante, etc. A ideia, senhores, era trazer, e eu sei que meu horário já estourou, era trazer, portanto, essa reflexão para os senhores. Apenas para concluir, junto com alguns colegas, inclusive o professor André Roque esteve aqui hoje de manhã, eu já publiquei algumas obras quanto ao novo CPC, que serão doadas para a biblioteca dos senhores. E, para finalizar, agradeço a atenção de todos e espero que as reflexões tenham sido úteis. Obrigado pela atenção. Convidaria os professores da casa para assumirem a mesa, por favor. Ok. Como não podia ser diferente, né? O doutor Luiz Delore proferiu uma palestra muito interessante, muito clara, de uma maneira muito objetiva, né? Foi direto ao ponto, suscitou várias questões, vantagens, né, e desvantagens do código. O código tem muitos méritos, mas também tem situações que realmente, como a da audiência, que não vão se resolver, não é na canetada que se resolve o problema do judiciário. E como advogado da Caixa Econômica, ele sabe que tem muito processo, né? É o maior cliente da Justiça Federal. Eu gostaria de elogiar, então, doutor Luiz, parabéns pela sua palestra, foi muito clara, muito objetiva, nós que somos de outra área, como sou de processo penal, doutor Roberto também, nós aprendemos, né? Então é sinal que expôs bem. O doutor Roque dizia de manhã que quando um novo código, você precisa trazer um processo para explicar, é porque ele não é muito bom, ele é um problema. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor Pedro Manini, para que ele fizesse aí as suas colocações. Boa noite a todos. Parabéns ao palestrante pelo brilhantismo e exaustão com que abordou a meta determinada, né, a parte do processo de conhecimento, de uma forma bem contundente, bem específica, né, um método de exposição bastante enfático, né.
o que, de uma certa forma, dificulta um pouco o trabalho do debatedor. Fica muito pouca coisa em aberto, né? Mas, de qualquer forma, e procurando aqui, mais uma vez, se prender bem à parte mais técnica, apesar de ser a parte mais chata, mas a parte mais técnica do processo, em relação à extinção da declaratória incidental, eu tenho uma certa dificuldade em visualizar um método prático e eficiente para se delimitar com mais segurança ou efetivamente quais seriam as questões incidentais que teriam sido efetivamente apreciadas pelo julgador. E esse eu acho que era um benefício que a declaratória incidental trazia, que de uma certa forma poderia compensar o peso do seu procedimento, né, do seu formalismo, do seu rigor formal. Em relação à subtração da petição inicial do requerimento de citação, eu tenho alguma dificuldade em visualizar as hipóteses da citação do terceiro, ou principalmente na hipótese da denunciação da lide pelo autor. Como é que isso a gente poderia implementar, abrindo mão, né, do requerimento de citação? E, na verdade, eu queria também aproveitar essa observação para colocar um certo pessimismo em relação a essa simplificação da defesa. Acho que não é tanto culpa do sistema, mas culpa dos operadores, né? Mas, de uma certa forma, o rigor formal acabava impondo uma certa vigilância maior ao operador. São muitos os casos, e aqui eu falo operador de todos os sentidos, tanto os advogados como os juízes. É muito comum esses incidentes, por exemplo, passarem em branco, desapercebidos, né, pelo fato de não haver, né, o anedotário da prática está repleto de situações como essa, né? Muito antes de se acabar com a reconvenção, a maior parte dos advogados já havia acabado com ela, né? A maior parte das reconvenções sempre foram feitas em capítulos de contestação, isso já há muito tempo, apesar de não ser a melhor técnica, e o que a gente via era simplesmente a não identificação, simplesmente se passava por cima, né? Também me parece que a tradição do Código de 73 em manter essas peças autônomas não era exatamente em razão da peça propriamente dita, mas em razão da necessidade de um iter procedimental um pouco diferenciado, que a separação física, de uma certa forma, permitiria, principalmente quando a gente pensa na declaratória incidental, na reconvenção, tá? Porque quando hoje, eu receio que no início de vigência do novo Código, eu vou ter muito problema em se identificar a contestação à reconvenção. Não vai ser dada essa abertura, e nem mesmo depois a réplica à contestação, né? Essa simplificação da forma vai acabar causando, no meu ver, alguns problemas que vão causar nulidades mais adiante. Eu acho o seguinte:
esse tipo de simplificação vai exigir um pouco mais de preparação dos operadores, tanto dos juízes como dos advogados. E eu, como eu sou um pouco pessimista em relação a isso também, né, então, nesse sentido que eu gostaria que o palestrante pudesse acrescentar alguma coisa. Obrigado. Professor Pedro Marinho, aqui eu estou em casa, porque eu achei que eu era pessimista, estou vendo que o senhor é pessimista e meio. Então tá maravilha, tá excelente. Agradeço as considerações, a possibilidade de a gente prosseguir o debate. E o colega trocou em 3 pontos fundamentais para a gente avançar um pouco mais e aprofundar um pouco mais o tema. Primeiro, fim da ação declaratória incidental. Me parece um dos grandes retrocessos do Código. Eu acho péssimo. Coisa julgada é um tema extremamente complexo. Eu enfrentei a coisa julgada no meu mestrado e no meu doutorado, claro, sob enfoques distintos. Então, primeira coisa que saía de novo CPC ou de legislação estrangeira, eu sempre vou lá e procuro e olho a coisa julgada e vejo como o assunto é tratado. Gosto bastante do tema, mas é um tema difícil, um tema complicado. E talvez a principal dificuldade quanto à coisa julgada seja o seu conceito, que ainda é objeto de muita polêmica. A tal da imutabilidade e indiscutibilidade, separar o que é imutabilidade, separar o que é indiscutibilidade. E o Código não tocou em nada a respeito disso. Distinção entre imutável e indiscutível da coisa julgada. Em contrapartida, nos limites objetivos e nos limites subjetivos da coisa julgada, em que bem ou mal não dá problema hoje no CPC 73, o Código foi lá e mexeu. E o fim da declaratória incidental, que eu analisei exclusivamente na exposição anterior sob a ótica de como fica a defesa do réu, ele, na minha opinião, professor Pedro, é muito ruim. Pelo mesmo ponto, mesmíssimo ponto. O que será que vai ser coberto pela coisa julgada? Isso vai gerar uma dúvida imensa a respeito de um dos pontos que é dos mais importantes da coisa julgada, que é a estabilidade da decisão judicial. Eu não sei qual parte da decisão judicial vai ser estável. Desde o início do novo CPC, o que eu mais escrevi a respeito do novo CPC, publicando artigos e comentários, foi exatamente criticando a opção do Código por essa forma. Mas infelizmente está aí. E especificamente quanto ao ponto de saber o que é coberto pela coisa julgada, o 503, parágrafo 1º diz: será também coberto pela coisa julgada a questão prejudicial que for expressa e incidentalmente apreciada. Aí começa o debate. O que é expressa e incidentalmente apreciada? A minha interpretação, desde o início, que foi essa versão final do Código, foi no seguinte sentido: se é expressamente apreciada, precisa constar do dispositivo. Não pode ficar, aspas, com perdão da palavra informal, jogada no meio da sentença da fundamentação. Então o juiz teria que dizer, exemplo clássico de questão prejudicial e questão principal, a gente fala a paternidade em relação aos alimentos, né? O autor pede alimentos, o réu fala, não sou pai. O juiz primeiro precisa decidir se o réu é pai para depois decidir se é alimentos. Mas na verdade hoje todo mundo entra com investigação de paternidade acumulada com alimentos, então acaba não sendo o melhor exemplo prático. O autor ingressa em juiz e fala: eu quero o cumprimento desta cláusula do contrato. Obrigação de fazer, pagar, multa, o que for. O réu em contestação diz, o contrato é nulo. Tem uma cláusula que não deve, que é leonina, sei lá, o que for. Nesse sentido, interpretando o 503 parágrafo, me parece que deve o juiz, para que haja formação da coisa julgada, que o juiz no dispositivo coloque, diante do exposto, item 1, declaro nulidade da cláusula 10 do contrato. B2, portanto, julgo improcedente o pedido. E me parece absolutamente tranquilo isso. No CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo, nós temos os debates quanto ao novo CPC e nós elaboramos alguns enunciados. E foi elaborado um enunciado nesse sentido, dizendo que, para ser coberto pela coisa julgada, tem de constar a decisão da questão prejudicial no dispositivo. Mas tem um outro grupo de processualistas
o FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, que se reúne a cada 6 meses, coincidentemente começa amanhã o encontro, vai ser em Curitiba dessa vez, e vários professores do Brasil inteiro debatem e dizem, bom, e aí, vamos também elaborar enunciados. E foi elaborado um enunciado no FPPC, em que eu fui voto vencido, e que diz exatamente o quê? O contrário. Não precisa constar do dispositivo a questão prejudicial para ser coberta. Quer dizer, os processualistas ficam batendo cabeça. Imagina o juiz, o jurisdicionado, o advogado que não é processualista no dia a dia forense. Mas não tem problema. Daqui 15 anos o STJ pacifica isso. Qual que é o problema? E até lá? O que nós vamos fazer até lá? Então concordo integralmente, não sei se o professor concorda com essa visão de deveria constar num dispositivo, ou se não deveria. Deve constar no dispositivo. Então concordamos com essa visão. Mas quer dizer, teremos problemas com isso. Um problema que não existia. Por que nós fomos criar um problema que não existe hoje, em relação a um tema com outra coisa julgada? Então, estamos totalmente de acordo em relação a esse aspecto. Segundo ponto. No que diz respeito à citação, de não constar da petição inicial, me parece que é uma boa inovação. Por quê? Porque nós temos isso, por exemplo, no juizado especial civil. Concordo, não cabe no juizado de denunciação. Perfeito. Porém, mesmo no juizado, aí vem a história da praxe. Nada impede, e a gente vê isso muitas vezes na prática, que o advogado do juizado formula o requerimento da citação. Repito, eu acredito que o advogado vai continuar a fazer. Não tem problema nenhum, inclusive para deixar claro se ele quer a citação por correio, se ele quer a citação por correio eletrônico, se ele quer a citação por oficial de justiça, dentro das hipóteses previstas na legislação. Mas a vantagem, creio eu, de se retirar o inciso é para evitar aquele juiz mais formalista, aquele cartório mais formalista, que vez ou outra a gente ainda vê isso, dizendo, olha, faltou requerer a citação, faltou não sei o quê, ou o juiz que indefere uma prova dizendo, você não requereu expressamente na petição inicial a prova pericial. Está diminuindo? Claro que está diminuindo, mas me parece conveniente. Agora, em relação à denunciação da lide, aí por certo, no momento em que se formula o requerimento da denunciação da lide, estou totalmente de acordo. Não vai ser possível se suprimir esse requerimento, até para mencionar, destacar o terceiro. E exatamente a respeito desse sentido, parto para a última reflexão, também muito pertinente. A contestação, num processo mais complexo, vai ficar imensa. Porque eu vou ter síntese dos fatos, preliminar uma 5, 6, reconvenção, mérito, uma série de impugnações, eventualmente uma denunciação da lide e ainda a menção a outros pedidos adicionais. De fato. Mas mais ou menos a gente já verifica hoje exatamente em relação à denunciação da lide. Que por vezes o réu formula o pedido de denunciação da lide na sua contestação, e o cartório, naquela português claro, vala comum, que ninguém nem vê o que está acontecendo, bate o carimbo, diga um, bate o carimbo, diga o outro, passa completamente despercebida a denunciação da lide. Aí depois de 6 meses, 1 ano, alguém percebe e fala, peraí, juiz, e a minha denunciação da lide não foi apreciada, como é que funciona, como é que não funciona? E a jurisprudência do STJ hoje, aqui também sem juízo de valor, se está adequado ou não adequado, ela está pacífica no sentido de dizendo, olha, de fato foi feito o requerimento de pedido de denunciação da lide, de fato o juiz errou, mas o processo seguiu, e se a gente for ter que decretar nulidade agora, a gente vai ter uma grande perda de tempo, violação à duração razoável do processo, e portanto isso não vai ser o mais adequado. Logo, é o famoso ganha, mas não leva. O STJ diz, reconheço, advogado, que o juiz errou, mas deixa para lá, dá trabalho, instrumentalidade, vamos em frente, razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade e duração razoável do processo. Qual seria a solução, a forma para isso? O advogado diligente. E aí a menção específica para os colegas quintonistas que logo mais estarão advogando, né? Que vai ser bem a coincidência, começa a advogar com o novo CPC. Na hora que se elaborar uma contestação, se for uma contestação extensa, fazer verdadeiramente um índice na primeira peça da contestação para dizer, olha juiz,
É uma contestação com o seguinte: preliminar disso, preliminar daquilo, mérito disso, tese isso, estou alegando também prescrição, tem reconvenção e tem ainda uma denunciação da lide. E se por acaso o cartório não determinar exatamente tudo aquilo que for necessário para que se verifique isso, a gente vai precisar atravessar uma petição, eventualmente até embargos de declaração apontando omissão, para que o magistrado se manifeste quanto a isso. Sem dúvida, uma postura que hoje a gente, em tese, a princípio, a gente não passa por ela. Mas me parece que no saldo, neste ponto, é interessante, principalmente para evitar os incidentes, as atuações em apartados, e muitas vezes um número diferente, e é uma peça para manifestar aqui, e é outra peça para manifestar colar, isso tudo acaba, e vamos lá no barbante pendurado nos autos. Né? Então, por essa razão, me parece que é uma questão que no saldo vamos ter que nos adaptar. Juízes, cartórios, advogados, vamos ter que nos adaptar. Mas eu ficaria entre os pontos positivos. E pelo que eu vi, o professor Pedro Madri nem essa nos pontos positivos. Então, estou vendo que ele realmente tem esse viés, mas ainda mais que eu, o pessimista ou realista. Né? Vamos lá, somos realistas, né? O ponto é esse. Mas, mais uma vez, agradeço as provocações. Tá bom, obrigado, professor. Passar a palavra à professora Ivone, nossa titular de processo civil também. Bom, boa noite a todos. Dr. Delori, prazer em conhecê-lo pessoalmente e parabéns pela palestra, como disse bem o professor Pedro, muito clara, muito objetiva, muito bom, né, para nós e para os alunos esse tipo de palestra, totalmente compreensível e clara. Bom, eu, ao contrário de vocês, eu sou bastante otimista em relação ao novo código, porque eu penso o seguinte, que apesar dele ter defeitos, ele é melhor do que o atual. Eu vejo que, comparando o CPC de 73 com o CPC de 2015, ele tem mais vantagens do que desvantagens, por isso que eu sou otimista em relação a ele, né? E eu brinco, e de certa forma não é uma brincadeira, é uma verdade, que as duas principais mudanças, que as que mais me agradaram, foram realmente as da contagem do prazo em dias úteis e do recesso das férias de 30 dias. E, embora isso pareça uma colocação egoísta, eu vou explicar por que não é. As férias de 30 dias... Se eu tiver que sacrificar as minhas férias de 30 dias em prol do processo, em prol da justiça, então todos que participam do processo também têm que fazer isso, porque aí a gente vai ter a cooperação que está prevista no Código, o princípio da cooperação que está previsto no Código. Então vamos todos, juízes, auxiliares da justiça. Por que o advogado tem que fazer esse sacrifício? O advogado ele já se sacrifica bastante, porque ele tem que advogar como quer o cartório, como quer o juiz, como quer o cliente. Então, acho que é merecido. E a contagem do prazo em dias úteis não é isso que vai fazer o processo ficar mais longo. Porque se todos cumprissem os prazos, incluindo os prazos impróprios, aí acho que o processo andava. E aí eu vou rebater uma questão que o doutor colocou, de que ele nunca viu um despacho sair no mesmo dia, no dia seguinte. Pois eu já vi. Pois eu tenho um processo no escritório que, no mesmo dia, a juíza despacha. Todas as minhas petições foram despachadas no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Então, será que realmente é difícil fazer o processo andar rápido? Ou por que alguns juízes fazem e outros não? Não posso responder essa pergunta. Só poderia responder se eu fosse juiz ou se eu estivesse trabalhando ao lado de um. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Perguntas. Dr. Delori, fiquei com uma dúvida. É uma dúvida técnica, não sei se isso está previsto no novo CPC. O prazo que o réu vai ter para contestar vai ser de 15 dias e vai contar da audiência, caso não ocorra a conciliação. E se ele fizer aquela petição dizendo que não tem interesse, qual vai ser o termo inicial desse prazo? E a última pergunta... Em relação ao projeto de lei que foi aprovado e que ainda vai passar pelo Senado,
O doutor comentou que houve 10 mudanças. Uma delas foi a manutenção do duplo juízo de admissibilidade. Mas já há previsão no CPC de 2015 para algumas hipóteses desse duplo juízo de admissibilidade, seriam as exceções. Então, como é que ficam essas hipóteses? Elas desaparecem como exceções? E dentro dessas 10 mudanças estão esse artigo que fala das exceções faz parte dessas 10 mudanças? Muito obrigada. O bom da dialética é essa, né? Então vamos dizer, né? Um pessimista, um mais para o lado do pessimista, que a gente se diz realista, e agora o professor Ivone vem, né? E com um sorriso fala, vai ser uma beleza, maravilha. Professor Ivone, eu adoraria que a senhora estivesse 100% certa. Né? Me chamem daqui um ano, já estou me convidando de novo para vir falar da audiência, eu venho falar, olha, funcionou. Professor Ivone, lembra, falando na mesa, olha que beleza, funcionou. Eu sou muito sincero, eu torço. Mas eu não acredito, né? É uma questão cultural, né? É uma questão cultural. E realmente fico muito contente em saber que tem uma vara que despacha no mesmo dia. Gostaria também que fosse a regra, mas nós sabemos que é a exceção. E aí vem na questão, estamos falando aqui, o problema é cultural e não é a legislação que vai mudar. Né? Como é que a gente pode justificar e explicar a praxe, tem exceções que confirmam a regra, de juiz não fazer audiência sexta-feira? Né? Quantos juízes a gente encontra no fórum às 17 horas de uma sexta-feira? Estou falando 17, não estou falando nem 2 horas da tarde. Existem, né? Mas de uma forma geral isso é muito ruim. Né? Porém, dias úteis. Eu concordo que os dias úteis são interessantes, a contagem de dias úteis, mas a gente tem problema com isso. O professor Anderrock, não sei se esse assunto foi comentado de manhã, ele quer dizer, o 475J atual, que é o novo 525, prazo de 15 dias para pagar, sob pena da multa dos 10%. Isso é prazo processual ou material? Eu não tenho dúvida que é prazo processual. Mas tem gente que fala que é material e vai dar divergência. Mais uma vez, daqui 15 anos o STJ pacifica. E até lá. Como é que vai funcionar? Esses são os aspectos que eu creio que o prazo em dias úteis nos trará problemas. E do outro lado, para o advogado contra prazo. Um advogado que atua em todas as áreas. No processo penal ele vai contar de um jeito. E no processo civil ele vai contar de outro. E no processo do trabalho? A rigor tem prazo para contagem de prazo em dias corridos na CLT. Já tem gente sustentando que vai contar prazo na CLT de acordo com o CPC. E no juizado, que é omisso? A gente tinha, bem ou mal, um sistema de contagem de prazo, que nós do processo civil, os colegas do processo penal, os colegas do processo do trabalho, os colegas do processo eleitoral, todo mundo contava o prazo do mesmo jeito. Acabou o sistema. Imagina um cartório judicial, vara única, vara acumulativa contando prazo, controlando a contagem de prazo. E para esse, qual que é esse e tudo mais. Não seria mais conveniente a gente aumentar os nossos prazos? Ao invés de todos de 5 dias, como a gente tem hoje, e como o próprio código vai trazer os 15 dias, o que mata a gente é o prazo de 5 dias no fim de semana. Transformando isso em 15 dias não seria menos traumático quanto aos 20 de dezembro a 20 de janeiro. Estou totalmente de acordo. Mas aí vem outro problema também, foi o tal do tiro que saiu pela culatra na emenda 45, né? Quando a gente acabou com as férias coletivas. Que bem ou mal a gente conseguia. Não era como está sendo proposto hoje. Então, mesmo nessas questões que se colocam, né, eu aqui me alinhando ao professor Pedro, eu falo, será que a gente precisava? Mas enfim, vamos às 2 questões. O código prevê o prazo de 15 dias em dias úteis para contestar, contado do término da audiência. Caso não haja audiência, seja na hipótese que a gente tratou aqui, qual? O autor falar não quero, o réu falar não quero, da data em que o juiz cancelar a audiência, começará a correr o prazo de 15 dias, a previsão legislativa. E o outro inciso do parágrafo 4º, que eu acabei não mencionando, prevê que não haverá audiência nas hipóteses de direitos indisponíveis. Neste caso, se o juiz não designar audiência,
será, como hoje, 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação. Então, nesse ponto, o Código regula, fica uma situação, claro que precisava ser regulada para evitar problema. Quanto ao PL 2493, aprovado pela Câmara e que agora segue ao Senado, e que historicamente o Senado tem sido muito mais ágil que a Câmara na aprovação e na votação do novo CPC, então a tendência é que o Senado seja rápido para isso, vamos, claro, acompanhar. São aproximadamente 10 dispositivos. O artigo 12 da ordem cronológica foi alterado, como mencionei, passou de ser obrigatório para preferencialmente. O artigo 153. O artigo 988, que prevê a reclamação quando houver descumprimento de decisão proferida em teses repetitivas. Houve uma sensível redução. Não gostei da redução. Entendo por que os tribunais superiores querem reduzir para evitar uma grande quantidade de reclamações, mas o Código previa no 988, novo CPC versão 1, de novo essa brincadeira de como é que a gente chama isso, na versão 1 do novo CPC ele dizia: se não houver observância de recurso especial repetitivo, de súmula vinculante, de controle concentrado e incidente de resolução, caberá a reclamação. Agora ficou súmula vinculante, que já está na Constituição, controle concentrado, que já está na Constituição, e precedente proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas, o novo IRDR. Tirar o recurso especial repetitivo. Eu não gostei, eu acho ruim. Era uma boa forma de você tentar resolver isso. E o que praticamente esvaziou a reclamação, dizendo que só cabe a reclamação se já tivessem sido utilizados os recursos ordinários. Então deu uma natureza recursal, excepcional, tal qual o especial. Então quer dizer, na hora que eu tiver o especial e na hora... Quer dizer, qual a vantagem? Eu vou conseguir furar a admissibilidade que eles puseram de volta, só isso. Reduziu bastante o cabimento. Quer dizer, não é uma reclamação. É uma outra medida, mas não pode ser chamada de reclamação. Processualmente a gente pode até pensar num nome para ela, mas não é mais reclamação, que a ideia é a observância da autoridade. Essa alteração eu não gostei. Em relação à admissibilidade de uma forma geral, todas as situações em que nós tínhamos as exceções mencionadas, elas foram excluídas. E o agravo, o novo CPC, o 1042, que foi criado para uma situação importante que hoje tem a lacuna legislativa de o recurso especial repetitivo é afetado, o desembargador diz, suspende esse recurso. A parte fala, não, mas peraí, esse aqui não é o tema do repetitivo, é outro assunto, pode envolver até o mesmo réu, mas é outro tema. Ah, é uma empresa de telefonia, mas não tem nada a ver a tese. Que o 1042 previa este agravo para falar, olha, este não é o recurso que envolve aquele assunto. Ele foi suprimido, o que também é ruim. Porque eu tinha uma válvula de escape diante da omissão legislativa de hoje, que o Código Novo, versão 1, criou, e com a modificação da admissibilidade na origem, ficou tudo como admissibilidade na origem, e o que não for admitido cabe, continua chamando no novo Código agravo em recurso especial, mas vai ser exatamente igual ao atual agravo de decisão do negatório ou agravo nos próprios autos. Então, nesse ponto, algumas das alterações não são... A questão da admissibilidade eu particularmente concordo, não sei a opinião da colega se concorda ou se discorda, mas algumas das alterações adicionais foram ruins. Eu que agradeço, imagino. Bom, mais uma vez, agradecer ao doutor Luiz Delori pela brilhante exposição e esclarecimento aos colegas, agradecendo aos alunos pelo respeito com que ouviram o nosso palestrante, pela educação que tiveram. Eu, não havendo mais nenhuma manifestação, eu declaro encerrada essa semana jurídica. Uma boa noite a todos.